O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Comentário do Espírito Miramês: todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração. Deus nos fez com perfeição em potencial, bastando somente que despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados das bênçãos do Senhor. Um Pai, como Deus, abençoa a todos na sua igualdade de doação. Trazemos aqui os comentários, então, do estudo, meus amigos, dizendo que o conhecimento, primeiramente, é o contato intelectivo com o que se vai aprender. Os seus aspectos exteriores, sua estrutura sustentável, seus conceitos cognitivos. Conhecer é poder repetir o que se viu ou ouviu sem comprometimento com o entendimento. Este vem com a compreensão, que viabiliza a articulação dos conceitos em torno de uma ideia geral, tornando-a clara e explicável. Pois bem, Martinha, tentando simplificar um pouco mais para os nossos ouvintes, nós poderíamos fazer a seguinte analogia. Conhecer. Ao abrirmos um livro, nós temos este contato do intelecto com algo que nós não tínhamos ainda contato, não tínhamos conhecimento. Bom, abrindo o livro, então, passamos a ter conhecimento. Isto não quer dizer que estejamos entendendo aquilo que acabamos de conhecer. Para que isso ocorra, é necessário o estudo, o esforço, o aprendizado para chegarmos ao pleno entendimento daquilo que estamos conhecendo. E depois, Paulo, que você tem esse entendimento, vem a compreensão. Porque quem compreende dificilmente esquecerá aquilo que compreendeu. E pode repetir a qualquer momento, mesmo que com os aspectos exteriores diferenciados, a estrutura modificada, mas já guardando o cerne dessa conceituação, desse aprendizado. Pois é, então, Regina, Paulo. Entretanto, somente esta capacidade aplicativa pode testemunhar a favor do saber. Ou seja, o esforço, o aprendizado, o querer saber, o querer aprender. Somos interativos, Paulo. Seres humanos encarnados, vivendo experiências com a criação divina à nossa volta, e nós, então, fazendo parte dela. Nada terá significado sem as respectivas conexões com essa lei, com a lei divina, que tem essa relação conosco, sempre terá. Saber aplicar, então, meus amigos, é diagnosticar a utilidade do que se conhece e compreende nas variadas situações das nossas vidas, fazendo uso, então, adequado e espontâneo, quando necessário, porque mais dia menos dia será necessário. Precisaremos aplicar. É a lei divina nas nossas vidas. Pois bem, então ainda dentro desse escopo, né, do aprendizado, do conhecimento, do realmente aprender e introjetar, fazemos mais um comentário aqui do Espírito Miramês, quando ele nos diz: já falamos alhures que os que estão menos adiantados do que outros são espíritos mais velhos na eternidade. Também os que hoje são ignorantes deverão chegar, pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus e pelo seu esforço próprio, ao reino da luz, onde desfrutam da felicidade os seus irmãos angélicos que trilharam os mesmos caminhos.
As almas foram feitas simples e ignorantes. Todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida em que elas vão despertando as suas qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. Pois bem, fazemos também, mais uma vez, os comentários aqui do nosso núcleo de estudo, dizendo que, explicitando ainda um pouco mais o primeiro parágrafo do Miramês, onde ele traz aí que os espíritos menos adiantados estariam mais tempo na eternidade, isso poderia nos causar espanto por expressar uma contradição. O que podemos considerar é que, mesmo estando mais tempo na erraticidade, mesmo sendo espíritos mais velhos, tais espíritos podem não ter se empenhado na busca, no aprendizado e na prática das virtudes morais, da profunda compreensão do bem e do amor, e que, portanto, independente de suas idades, a ociosidade impediu-lhes a evolução. Muito bem, vamos abordar, amigos, agora também os temas o mal e o adiantamento do indivíduo. A experiência do mal em si não é uma necessidade fundamental, é um fator relativo e que está relacionado com o entendimento. Aquilo que é entendido como bem e mal se altera, conforme a época e os costumes. Eu creio que seja isso, né, Martinha? Regina, no entanto, pode-se pressupor que a ignorância do indivíduo seja um fator absoluto por se tratar de uma condição fundamental para o espírito e que estaria em contraposição com a onisciência, a sabedoria absoluta creditada a Deus. Mas, diante de tal análise, podemos dizer que a imperfeição também seria um fator absoluto e em contraposição à perfeição de Deus? Pois é, você dirigiu a palavra a Regina, mas eu vou dar minha opinião aqui. Na verdade, a opinião do grupo, né? Já discutida aqui amplamente. E nós poderíamos responder a esta questão, Martinha, entendendo que, embora tenhamos sido criados simples e ignorantes, não viemos à vida desprovidos da capacidade de aprendizado e de crescimento. Ao contrário, nós recebemos em cada encarnação a liberdade de nos guiarmos pautados por nosso livre-arbítrio. Portanto, não há imperfeições no projeto de criação divino, que é o homem, e que há sim presentes sucessivos que recebemos, as encarnações, que nos concede total liberdade de ação sobre os nossos destinos. E posso dizer mais, Martinha, que nós, a humanidade, não estamos só nesse breve arrazoado, né, que acabamos de fazer aqui, não é isso? Isso mesmo, Paulo, não estamos. Temos também Kardec, que vem oferecer mais uma contribuição aí, então, para a nossa fala, nosso estudo, onde nesta mensagem tem um pensamento que diz o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. Está na Gênese, meus amigos, no capítulo 3, no item 1. Exatamente. Aí a coisa passa a ser totalmente compreensível e ter nexo. Aquele que vem de uma criação semeada de inteligência, de bondade, de justiça, obviamente não poderia então criar algo diferente desta Gênese. Seguimos então com o comentário do Espírito Miramês. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência refletindo a consciência soberana. Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal pela qual todos passamos. A ignorância nos induz às coisas fáceis e as coisas fáceis são ilusórias.
Elas são necessárias para nos fortalecer no bem, nas diretrizes do amor e da caridade. Bom, aqui nos nossos comentários podemos dizer que uma das poucas fatalidades nas leis de Deus é a certeza de que alcançaremos uma relativa perfeição ao longo de nosso processo evolutivo. Queiramos ou não, todos nós atingiremos a condição de espírito puro, mais cedo ou mais tarde. Não há quem possa se esquivar deste destino. O espírito ignorante é um livro em branco, a ser preenchido de acordo com as condutas e as atitudes do próprio ser pensante. No início da nossa evolução, ainda no reino animal, como o princípio espiritual, não possuíamos tendências nem para o mal, tampouco para o bem. Atingindo o reino hominal e pouco a pouco conquistando a liberdade e o livre-arbítrio, o próprio desenrolar da vida vai nos apresentando os caminhos e, dentre as possíveis direções, tomamos aquelas mais agradáveis. Trazemos então aqui mais um comentário do Espírito Miramês, onde ele nos diz: se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador. E a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas, que na verdade nunca existiram. Essas faltas e também suas correções serão enfrentadas aqui, na vida corporal, e serão essas as lições a serem apreendidas. Identificar os erros, abandoná-los e adotar as virtudes. E o Miramês complementa dizendo que Francisco de Assis, por exemplo, não nasceu Francisco de Assis, voltado para uma vida religiosa. Ele teve que passar por caminhos de ascensão pelos quais todos passaremos, nos despertando entendimentos e crescimentos dirigidos para a luz imortal. Muito bem, é como a Martinha, esclarecendo o que a Martinha falou, né? Que ao sairmos da erraticidade e cairmos no material, no mundo físico, ficamos sujeitos então a esses chamamentos terrenos, né? Expostos a erros de toda parte. E embora o Francisco de Assis pudesse ter vindo com esta missão, ao chegar aqui, ele não foi aquele Francisco de Assis planejado ali na erraticidade. Ele foi uma pessoa comum até que em algum momento houve o despertamento para que ele se voltasse para esta vista, esta visão religiosa, e então se tornasse o que se tornou. E continuamos falando aí do Miramês com o seguinte comentário, abre aspas: usemos a inteligência que a razão nos dirá, envolvida na intuição divina, como deve ser o que ocorre nas nossas linhas de crescimento. Acordamos devagarinho na extensão infinita da vida e é nesta sequência de glória que todos temos, que vamos reconhecendo a grandeza do grande soberano e o seu amor para conosco. Na resposta à pergunta aqui focalizada, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância, o Espírito suprime com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida, ou seja, naquelas ensinamentos que trouxemos na centelha divina de que somos dotados, né? Bom, os comentários aqui do nosso núcleo são os seguintes. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impede para a frente na senda do progresso. Pois é, e a gente continua ainda argumentando sobre
esse segmento dizendo que, à medida em que vamos nos esclarecendo, nós também vamos nos afastando da ignorância e passando então a ter um melhor entendimento de nossas ações. E, obviamente, vamos também identificando o mal em contraposição ao bem que podemos fazer. Desta forma, então, vamos estabelecendo uma equação bastante perceptível às nossas próprias consciências e que podemos dizer que seriam composta de 4 passos. O primeiro passo é que o mal existe pela ignorância. O segundo é que a ignorância acaba sendo eliminada pelo saber. O terceiro passo é que, eliminada a ignorância, expõe-se o mal. E o quarto passo seria, expondo o mal, ele estando exposto, vê-se o seu oposto, que seria o bem. Então, a partir daí, o nosso livre-arbítrio nos dá a opção por já identificarmos ambos os lados da moeda. E o Miramês continua nos dizendo, aspas, a ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício. E o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos largos. Por eles, os espíritos, aparentemente, despertam seus valores com mais facilidade. Seguem na vida atraídos por suas inclinações naturais. Bom, nos nossos comentários nós diremos que, sendo Deus todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade, pois, o constrange a se melhorar moralmente para ser mais feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. E mais uma vez, vamos bater na mesma tecla, naquela de que temos por missão na Terra o aprimoramento em ambas as qualidades de que somos constituídos, ou seja, as qualidades espirituais e as materiais. O comentário do Espírito Miramês. O sofrimento, entretanto, os predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna pelo esforço de uma boa procura. Não existe mal algum na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar no que já aprendemos na escola de Deus, e se o aprendizado não foi completo, estamos em caminhos que nos irão ensinar o que precisamos. Essa é a verdade. Trago, amigos, do livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, de Allan Kardec, o seguinte trecho, contribuindo então com os estudos e com a análise da fala do Miramês. Aspas então para Allan Kardec. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Fechando aspas aí para Allan Kardec. Podemos então dizer, meus amigos, todos nós trazemos as forças que visam o ataque contra o mal e os recursos defensivos do bem, na senda que cabe à nossa evolução. É para nós, então, é o nosso momento, é a nossa evolução. Passar pela fieira das experiências é dádiva da vida, e no decorrer
dos acontecimentos, a transformação se dará, sempre para o melhor, porque está determinado. É da lei, como disse o Mestre Jesus. A vitória do bem, embora seja certa, dependerá, sim, do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio, então, de cada um. Assim sendo, para nossa felicidade, nos resguardemos de toda comodidade, com os enganos que nascem de nós mesmos. Enganos esses que tantas vezes não passam das nossas já velhas e conhecidas desculpas nobres. Ou seja, devemos arregaçar as mangas, estudar, trabalhar na seara do nosso Mestre Divino, a fim de que possamos evoluir mais rapidamente.